Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um webinar aqui da Cloud. Prazer em receber todos vocês aqui nesta manhã. Obrigado aí pela presença de todos. Tem bastante pessoas entrando aqui na sala. A gente vai aguardar alguns minutinhos aqui para o pessoal entrar e se acomodar. A gente inicia daqui 2 minutinhos, tá bom? A gente começa aqui o nosso webinar às 10h05. Combinado? Obrigado e mais uma vez sejam todos bem-vindos. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui nosso webinar da Fox Cloud. Mais uma vez, bem-vindos vocês aqui a esse mais, mais um evento aqui da Fox. Hoje a gente aqui vai falar um pouquinho sobre a nova oferta aqui da Fox Cloud, o IaaS, né? Então, o tema do nosso webinar hoje é Conheça o IaaS da Fox Cloud, potencialize o seu RP TOTOS. E como não podia deixar de ser diferente, a gente não quer apenas mostrar o conteúdo para vocês, mostrar essa novidade, mas também quer ter a possibilidade de vocês participarem de um sorteio e conseguirem ganhar um brinde especial aqui também. Pedir para o pessoal passar a tela rapidinho, por favor, para a gente chegar na tela do sorteio. Gabriel, você põe na tela do slide do sorteio, por favor? Isso, obrigada. Obrigado, viu? Bom, pessoal, a gente aqui nesse webinar, a gente vai aqui sortear para vocês dois power banks em parceria com a Vortex TI, tá bom? Nosso parceiro aqui em cloud. Então, para você participar do sorteio, é muito simples, tá bom? É só você escanear o QR Code que está aqui na sua tela, preencher um formulário bem simples, e no final a gente vai sortear aqui dois participantes do nosso evento, nosso webinar, para ganhar esses dois Power Banks. Você vai receber esses brindes aí na sua casa ou no endereço que você selecionar, tá bom? Só reforçando que os brindes serão sorteados no final do webinar, combinado? Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Agora eu deixo a palavra aqui com o Gabriel e com o William, vão se apresentar e vão trazer esse conteúdo aqui super relevante aqui para vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigado, pessoal. Só o último recado. Tem o Q&A aqui aberto para vocês enviarem as perguntas, tá bom? Então, vocês fiquem à vontade para tirar suas dúvidas. Assim que possível, a gente vai respondendo aqui o próprio Q&A. Mas no final do ano, a gente vai ter um espaço para esclarecer as dúvidas para vocês. Combinado? Obrigado, Gabriel. O William está com vocês. Obrigado, Tiago. Bom dia a todos. Obrigado pela participação de cada um de vocês aqui no nosso webinar de hoje. Eu sou o Gabriel Carvalho, coordenador do time de vendas de Cloud. Junto comigo está o William Gonçalves, que é o nosso especialista de IaaS Cloud também. Nós vamos participar em conjunto
William, quiser deixar suas considerações, seu bom dia ao time que está aí junto com a gente. Bom dia, pessoal. Espero que todos gostem da apresentação. Espero que seja muito produtivo e reforçando, se tiver alguma dúvida, anotem que no final a gente tira para vocês aí, tá bom? Vai lá, Gabi. Isso, anotem e já deixa aí no Q&A, né, o Q e A aí embaixo do lado do chat, as perguntas que vocês tiverem sobre a nossa oferta. A gente sabe que tem muitos clientes TOTOS que assistem, né, aos nossos webinários, e é importante que, caso vocês já estejam até contratando, tiver alguma dúvida, aproveita a gente aqui que muitas das vezes somos nós mesmos que respondemos as suas questões enquanto vocês estão tentando fazer a contratação ou durante mesmo a contratação da nossa oferta do IaaS para complementar as soluções da TOTOS, tá? Vou passar de novo aqui no slide, porque estava logo após aqui a nossa apresentação do sorteio. Quem não perdeu ou quem entrou agora na sala, não percam o sorteio do Powerbank. Powerbank que eu faço questão de levar para todos os lados, o pessoal do marketing aí que, junto à Vortex, que é o nosso parceiro de cloud, conseguiu para os clientes e também colaboradores daqui da TOTOS Cloud. Nós temos um Powerbank desse e, assim, ajuda-nos bastante, nos salva naquele momento em que o celular lá está com os 25% de bateria e dá mais uma carguinha até os 100% para você continuar o dia sem você parar de trabalhar, que sem celular todo mundo para, né? Começando aqui a parte de apresentação, pessoal, da nossa oferta em si. A gente tem visto os nossos clientes seguindo na modalidade de consumo de nuvem, né? Cloud, como a gente fala, as nuvens em português, e o consumo computacional com relação a essa oferta em si. A gente não precisa mais contratar ou comprar equipamentos para consumir os serviços enterprise, corporativos, com os softwares, né, que a gente tem que manter funcionando nas nossas empresas. A gente tem visto um consumo absurdo aumentado mediante a pandemia que aconteceu, graças a Deus já terminou. Estamos aí no período de pós-pandemia, vivendo bem, mercados respondendo excelentemente bem aí com relação ao crescimento que é necessário, né, criação de empregos, e com isso cresce também a necessidade da demanda dos softwares que são disponibilizados para todos os colaboradores das empresas em si. Esses softwares hoje não precisam estar mais em um data center local, ou mesmo um data center terceiro, e vocês terem que manter isso tudo funcionando dentro da empresa. A nuvem tem se tornado cada vez mais realidade, onde vocês consomem sob demanda aquele workload, aquela aplicação que vocês precisam tanto utilizar, pagando quando aquilo fizer sentido pagar, né? A nuvem trouxe essa flexibilidade que antes não existia, tirando a alta complexidade e os altos custos que ficavam no ambiente on-premises. Por isso, desse crescimento vertiginoso, que vai continuar até 2027 e vai se tornar efetivamente um modelo a ser consumido por todas as empresas. Veja que em 2027 a previsão aí com relação a consumo de nuvem, isso aqui é uma previsão do Gartner, é que 90% de todo o workload das empresas estarão em alguma nuvem do mercado. Tá? E o crescimento é exponencial. Serão trilhões e trilhões de dólares investidos em nuvem. E não só de infraestrutura, de plataforma como serviço, de software como serviço, de backup como serviço. Aqui traz um pouquinho também, com o relatório do mesmo, né, o mesmo relatório do Gartner, com relação à distribuição disso, desses trilhões de dólares, né, ao longo das ofertas que são oferecidas pelas nuvens. Então, assim, é uma oferta milionária que vai se tornar efetivamente um modelo padrão de mercado. E hoje, até, na verdade, até 2027, a gente tem aí que 50% daqueles 90% que é o padrão de mercado de utilização de nuvem, diz respeito a uma nuvem de propósito específico da aplicação que a empresa precisa utilizar. A aplicação ela não precisa mais estar na mão da empresa para que ela mantenha o suporte, mantenha a estabilidade, a disponibilidade, a segurança, como ponto de preocupação do time interno da empresa em si que vai consumir a aplicação. A aplicação ela já vem pronta para consumo, é a consumerização da aplicação. São as ofertas que a gente tem visto como SaaS ou até mesmo como PaaS, como é a oferta da TOTOS. Tá? Você pode ver que até início da pandemia a gente tinha apenas 5% desse modelo vigente. Durante a pandemia, até mesmo pós a pandemia, a gente está num crescimento vertiginoso, onde todas as empresas estão efetivamente descomissionando essa infraestrutura local e procurando as nuvens de propósito específico para
continuarem a utilizar o mesmo aplicativo que eles usavam dentro da sua infraestrutura local ou dentro de uma outra data center, onde grande parte dessa responsabilidade de manter a aplicação funcionando de maneira rápida, né, segura, performática, era dele. E agora ele está efetivamente entregando isso à empresa que detém o poder e muitas vezes continua o desenvolvimento do software, como é o caso da TOTVS. Se a aplicação é TOTVS, a nuvem, logicamente, tem que ser TOTVS, né? Então, TOTVS Cloud se coloca no mercado como a melhor nuvem para todos os clientes TOTVS. Se a solução é TOTVS, a nuvem tem que ser TOTVS. E isso tem crescido enormemente ao longo do tempo, né? Porque dentro da TOTVS a gente tem os especialistas que falam a língua da aplicação, né? Não são só especialistas de infraestrutura que conhecem de banco de dados, de servidores, eles conhecem da aplicação que vocês precisam disponibilizar aos colaboradores das empresas em si. Então, a nossa responsabilidade é sempre manter essa aplicação disponível para que os colaboradores possam ir lá e fazer as parametrizações, o trabalho em si necessário sobre a aplicação. É o resultado final esperado pelas empresas, o consumo da aplicação. Em 2022, tivemos aí um enorme movimento de ida para a cloud e todos os clientes que pensarem em fazer esse movimento com a aplicação da TOTVS, quando a gente participava desses processos, 93% desses clientes escolheram o movimento de migração para a cloud da TOTVS ao invés de um movimento de uma nuvem genérica para a utilização do software da TOTVS, entendendo que ele não quer mais colocar a mão na sustentação dessa aplicação. São mais de 6 mil clientes hoje que fazem uso da aplicação TOTVS na cloud da TOTVS. Tá? Isso é um ponto muito importante, o que traz ainda muito mais confiança com relação a essa migração, que tem se tornado normal ao longo do tempo, e a cloud da TOTVS para os produtos TOTVS, ERP e ferramentas de colaboração, que é o nosso Fluig, ela é uma nuvem de propósito específico comentado atrás, onde toda essa parte de sustentação da aplicação, para que você tenha a experiência de consumo e não mais de sustentação dessa aplicação, seja da TOTVS, tá? E com o menor preço do mercado, com o melhor custo em si, porque ninguém entende tão bem do que a aplicação da TOTVS precisa quanto a TOTVS dimensionado com relação à sua necessidade, sem que você tenha que pagar mais por isso. Zonas de disponibilidade, entendam zonas de disponibilidade como data centers da TOTVS, muito concentrados na região sudeste, aqui em São Paulo. São 5 data centers só na região de São Paulo. Temos um data center, inclusive, próprio da TOTVS, que está aberto a visitações. Caso você queira conhecer um pouco da nossa operação, conhecer da nossa infraestrutura, de como nós cuidamos desses 6 mil clientes, e que você esteja até pensando em fazer esse movimento para cá também, esteja convidado a conhecer o nosso data center, fale com o seu executivo de negócios, para que você possa ser acompanhado com um dos nossos sales specialists, os especialistas de venda de cloud, para que você conheça um pouco da nossa operação, estando e visitando a nossa infraestrutura de data center, que está aberta à visitação. Tá? E faça-nos uma visita aqui também no prédio bonito que está aqui atrás de mim. Esse prédio foi construído pensando em receber vocês, tá? Venha tomar um café com a gente e falar um pouco das dificuldades que a gente pode apoiar muito nos desafios diários com relação aos negócios em si, a TOTVS impulsionando aí os seus negócios com as nossas soluções. Temos um data center também no Nordeste, Fortaleza especificamente, para atendendo as regiões do Nordeste em si e Norte do país, tá? E estamos também aumentando essa capilaridade com planos até de expansão para o sul do país e centro-oeste, eita, a língua pegou um pouquinho aqui. Daqui a pouco, tá, pessoal? Então, assim, para planos futuros, a TOTVS efetivamente está expandindo a sua atuação, inclusive em mercados internacionais. Aqui um pouco dos nossos clientes em 12 segmentos diferentes de mercado. A gente sempre cita a Embaixada Americana, que hoje se utiliza de um dos nossos softwares DRP e estão na cloud da TOTVS utilizando e consumindo a sua aplicação de ERP, sendo mantida, suportada, sustentada pela própria TOTVS. A gente passa regularmente por uma série de auditorias que a Embaixada Americana pediu para que fizesse conosco, né? Foi um processo normal. A Embaixada ela é regulada pelos órgãos americanos e precisa
verificar se todos os quesitos de segurança estão sendo mantidos, né, e até renovados ao longo do tempo. E a gente passa com louvor por cada uma dessas auditorias que ocorrem de 3 a 4 meses. Tá? E tudo que a gente aprende e que eles pedem para a gente fazer os ajustes necessários nessa infraestrutura, a gente também repassa aos demais clientes. Então, quando você vem para a cloud da TOTS, o nível de segurança é norte-americano. Tá? Isso é um ponto bem importante e bem legal para trazer ainda mais segurança para vocês numa tomada de decisão de migração para a cloud da TOTS. Aqui, com relação à nossa oferta da cloud da TOTS para os produtos TOTS enquanto plataforma, né, uma nuvem de propósito específico, diferente das duas ofertas que estão entre a esquerda e a direita de on-premises e outras nuvens, a cloud da TOTS ela vai tomar conta de toda essa infraestrutura de banco de dados, de segurança, de sistemas operacionais, de backup de todo o ambiente, monitoramento de infraestrutura para você, fazendo inclusive as atualizações da aplicação da TOTS. É isso mesmo, a gente vai atualizar ou pelo menos acompanhar, no caso do Proteus, que é o nosso RP, né, mais flexível com relação a questões de customizações que vocês podem desenvolver, né, até novos módulos, se assim vocês tiverem disposição e necessidade. No Proteus a gente colabora em conjunto com vocês, porém, nos demais RPs que a gente tem no nosso portfólio, a gente atualiza o RP para vocês. O que significa isso? A gente vai no ambiente de teste, atualiza, você homologa e depois a gente faz a virada em produção, tudo de maneira planejada com vocês, para que não tenha impacto para a produção. Tá? Um ponto importante que muitas vezes os clientes nos perguntam em migrar a aplicação TOTOS que vocês utilizam em algum outro lugar para a cloud da TOTOS, a aplicação lá continua sendo a mesma. A gente não muda o binário da aplicação em si. O Proteus continua sendo o mesmo, o RM, o DataSul, o Consim, o Intor. O que vai mudar efetivamente é essa atuação para mantê-lo funcionando. Tá? Então, a gente abstrai todas essas camadas de infraestrutura para que a gente entregue para vocês o valor da aplicação com base no consumo pelos colaboradores. Tá? Todo esse trabalho sendo feito pelo nosso time. O diferencial com relação à cloud da TOTOS para a aplicação da TOTOS contra o mercado é que você não vai contratar na TOTOS Cloud infraestrutura. Você vai contratar efetivamente o que você precisa na camada da aplicação para os colaboradores. O que é isso, Gabriel? É um número de conexões simultâneas que você vai utilizar pelo seu time. Por exemplo, no RM, Gabriel, tem 10 pessoas usando simultaneamente o RM no momento de pico. O que eu preciso contratar na cloud da TOTOS? Basicamente, as 10 conexões simultâneas para os 10 colaboradores que vão fazer o consumo do seu RP. De maneira simplificada é assim, e por que ser simples? Porque tudo que é simples é melhor. Né? Então, Cloud da TOTOS segue a simplicidade, trazendo uma oferta que visa atender a sua necessidade com base em número de conexões aos colaboradores, abstraindo toda essa infraestrutura, trazendo essa responsabilidade de dimensionamento para a gente. E temos o nosso IaaS. A nossa oferta de IaaS, o que é IaaS? Só para poder desmistificar esse nome, que muitas vezes não é comum no nosso dia a dia. Infraestrutura como serviço, aqui está como Infrastructure as a Service. Infraestrutura como serviço é um servidor. Basicamente, o que você já tem dentro da sua infraestrutura ou o que você contrata em outras nuvens públicas para colocar a aplicação da TOTOS. Sendo que na TOTOS, para a camada de aplicação TOTOS, quem mantém somos nós, dentro da nossa plataforma como serviço, fazendo toda aquela sustentação, o suporte que você precisa para manter a aplicação funcionando para todos os colaboradores. Mas digamos que nesse movimento para a cloud da TOTOS que você vai fazer do seu RP, você queira trazer também, por exemplo, Gabriel, eu tenho um AD, eu tenho um file server, eu tenho uma aplicação que eu desenvolvi dentro de casa e mantenho aqui num servidor Linux, num servidor Windows. Eu tenho um website que está aqui dentro também. Eu tenho uma outra aplicação terceira que não tem nada a ver com a TOTOS. Eu contratei, porém integrei ao RP da TOTOS via um web service, via uma API, ou até mesmo a integração é feita via banco de dados nessa aplicação terceira. Nesse movimento de levar o RP da TOTOS para o serviço da TOTOS. Eu posso levar essa outra aplicação também, ou toda essa minha infraestrutura que sobrou aqui, entendendo que o RP da TOTOS é o coração, né, da minha
infraestrutura de TI, né? O que é mais importante, que a gente dá foco total para que nunca pare, esteja sempre disponível. Porém, eu tenho outras aplicações satélites que também são importantes, não tão importantes quanto, porém eu quero levar isso esvaziando as outras nuvens ou qualquer infraestrutura que eu tenha para sustentá-la. Eu posso levar isso para a cloud da TOTOS também? Pode. A nossa oferta para isso é o IaaS, tá? Para que vocês conheçam um pouquinho como é que funciona a cloud do nosso IaaS, né, que a gente chama Cloud IaaS. Eu vou passar um vídeo rápido aqui de como é que é feita essa contratação. Ele vai trazer algumas telas e um resumo da nossa oferta, para que vocês conheçam um pouco também e mudar um pouquinho de tom de voz também, que vai ter um apresentador aqui profissional para falar a respeito da nossa oferta, tá? Então, passando o vídeo para vocês conhecerem a nossa Que a oferta do TOTOS Cloud IaaS. Cloud potencializa a gestão dos produtos TOTOS para mais de 5.000 clientes, vocês já sabem, né? Mas e se eu te falar que agora você pode trazer todos os seus sistemas para a nuvem da TOTOS? É isso mesmo, conheça o nosso mais novo lançamento, o IaaS da TOTOS Cloud. Nossa oferta de infraestrutura como serviço para atender todas as necessidades de nuvem da sua empresa. Com o IaaS da TOTOS, você tem a integração total e facilitada de aplicações terceiras aos sistemas TOTOS, de forma ágil, segura, eficiente e com o benefício de conectividade a uma baixa latência. Tudo gerenciado por meio da plataforma T-Cloud, para otimizar ainda mais os sistemas em nuvem da sua empresa. Veja os principais recursos disponíveis. Gerenciamento de máquinas virtuais. Integração entre PaaS e IaaS. Gerenciamento de redes. Métricas de monitoramento. Opção de máquinas virtuais com imagens mais seguras. E muito mais. E para manter a praticidade, dá para contratar tudo online de acordo com a arquitetura e sizing ideais para a sua empresa. Tudo isso com o melhor custo-benefício do mercado e agilidade e segurança que só a TOTOS oferece. Quer saber mais? Acesse agora mesmo totos.com/cloud. Legal, né, pessoal? E para conhecer um pouquinho mais, fiquem aqui durante a apresentação que a gente vai falar um pouquinho mais. Dúvidas, perguntas, questões que você tem com relação a essa migração necessária do RP, a migração das outras aplicações, que a gente está aqui no assunto agora de IaaS, coloque no QIA, que tem aqui do lado do chat, mande as suas perguntas, que no final a gente vai esclarecer. Tá? Então, todas as outras aplicações terceiras que vocês têm hoje no ambiente on-premises, com velocidade local. Poxa, eu estou levando o RP. Eu quero manter essa aplicação como se ela estivesse do lado do RP, para que a gente não sofra questões de performance, latência. Eu posso levar essa aplicação junto com o RP para a cloud da TOTOS? Pode. Tá? E é isso que a gente está reforçando aqui. Com uma facilidade que você encontra com relação a gerenciamento do RP no T-Cloud, também agora com o IaaS. Tá? Então, você vai gerenciar as suas máquinas virtuais, né, com relação a paradas, monitoramento, tudo pelo IaaS. E o melhor, pessoal, com um preço super competitivo. Para quem esteve no Universo TOTOS no ano passado conosco, e esse ano também está aí já vigente a venda dos ingressos do Universo TOTOS desse ano, mas no ano passado eu tive com alguns clientes lá no nosso standard, nos visitem caso vocês estejam aí inscritos e vão lá no nosso Universo TOTOS desse ano. A gente espera vocês lá também. Mas, conversando com eles no ano passado, a gente fez algumas simulações de preço do nosso IaaS versus o que eles tinham contratado em outras nuvens. E, gente, preço campeão. Teve cliente falando que com a TOTOS Cloud o preço ficava 50% menor do que eles pagavam em outras nuvens. E isso se traduz em realidade, porque quando a gente vai no mercado e faz a pesquisa frente à nossa oferta, somos até 43% mais baratos. Então, tem outros clientes lá que estavam falando que estava pela metade do preço. Façam seus cálculos. Para quem já está na cloud da TOTOS com RP, já tem acesso ao T-Cloud, já tem acesso, inclusive, às calculadoras para contratação online dessas máquinas virtuais. Que, inclusive, o Will vai fazer aqui as demonstrações de como é que vocês podem fazer essa contratação, tá? E como é que vocês vão fazer esse gerenciamento dessas máquinas depois de provisionada, desses servidores, para fazer essa migração para cá. Aproveitando a parte de preço, um ponto importante, não sei se vocês vão perguntar, a tecnologia da cloud da TOTOS para os produtos IaaS é VMware.
porque isso traz uma grande flexibilidade para vocês, porque ao invés de vocês terem que converter essa máquina virtual para levar para as outras nuvens, na Cloud da TOTOS você vai trazer do jeito que ela está aí. Se você já usa VMware, você tem um VMDK dessa máquina, você pode fazer a migração offline, que é desligando a máquina e movendo ela para dentro dos nossos serviços. Hoje nós temos também a possibilidade de você fazer a migração desse servidor de maneira online. O que significa isso? Gabriel, você está dizendo que eu não vou precisar parar nada da minha produção das outras aplicações, né? Tirando a RP da TOTOS, que aí é um serviço TOTOS para fazer essa migração junto com vocês, mas, por exemplo, o meu AD, o meu file server, significa que eu posso estar migrando, né? Uma coisa horrível que eu falei agora, mas você pode migrar a sua aplicação sem parada no ambiente em produção, que a gente vai replicando todo o delta, todas as informações online para dentro da nossa infraestrutura e no momento final de migração a gente vai lá e desliga e traz o diferencial do que falta para você ligar novamente essa máquina dentro dos nossos serviços de cloud. Muito mais flexibilidade e dentro de uma tecnologia que você já tem aí o costume, né? Já tem a familiaridade de trabalhar no dia a dia, que é o próprio VMware. Nós não vamos entregar o vCenter, porque o T-Cloud vai substituir o vCenter para você dar continuidade na administração daquilo que é importante. O maior foco na aplicação, sem tanta preocupação com relação à infraestrutura, que aí, no caso, quem vai tomar conta efetivamente é o nosso time da Cloud em si. Tá? Will, vou passar para você. Fica à vontade, pessoal. Perguntas e respostas, coloquem no Q&A ou QIA, tá? Do lado do chat. O Will vai fazer uma demonstração sensacional de como contratar, como gerenciar e a simplicidade de fazer isso tudo agora na Cloud da TOTOS, da mesma maneira que os nossos clientes já estão se beneficiando com relação ao RP, tá bom? Fiquem bem, fiquem com o Will e depois eu volto novamente para dar continuidade aqui na apresentação. Will, por aí? Opa, Gabi, bora. Bom, pessoal, eu vou compartilhar minha tela e eu vou demonstrar para vocês como que é fácil, é tranquilo vocês conseguirem fazer a aquisição aí do IaaS, tá? Vou compartilhar minha tela. Se a visualização estiver um pouco ruim, me avisem, porque meu monitor é wide, então eu dou um zoom aqui, tá? Beleza. Gabi, só me ajuda. Vendo minha tela? Estou vendo muito bem, claro e nítido. Obrigado, Will. Beleza, valeu, Gabi. Bom, esse é o T-Cloud. Acredito que muitos de vocês aí conhecem essa tela aqui. E aqui, para contratar o IaaS, é bem tranquilo, é bem fácil, tá? Tem aqui nessa parte, desde que o seu login tenha o acesso necessário para visualizar a parte do IaaS, né? Isso é bem interessante de falar. Vocês conseguem vir aqui no IaaS e aqui vocês vão ter algumas opções, tá? Eu vou passar primeiro pela opção de nova contratação e depois eu passo também nas outras opções aqui. Então, a primeira parte que eu vou mostrar para vocês é a nova contratação. E aqui na nova contratação ele vai abrir uma aba e nessa nova aba ele vai mostrar a calculadora para a gente aqui, tá? E aqui, bem parecido com outras nuvens públicas aí de mercado, nós temos a nossa calculadora e aí nós vamos compondo as VMs e os nossos flavors, e, enfim, que queremos no nosso ambiente, tá? Eu vi que tem algumas dúvidas aí já no chat, talvez eu já vá tirando algumas conforme eu for apresentando, senão no final a gente também repassa e vai tirando as dúvidas aí, tá bom, pessoal? Mas aqui, vamos supor que eu quero contratar uma máquina, eu quero contratar uma máquina Windows, e nessa máquina Windows eu tenho a opção de ser um Windows 2016, algumas opções com hardening, Windows 2019, opções atualizadas e com hardening, e Windows 2022 atualizado, tá? O que é as opções de hardening? As opções de hardening são nossas opções que seguem a nossa política de segurança da informação e já tem algumas configurações voltadas para segurança, tá? Atualizado, então disponibilizamos a última versão homologada aqui do nosso lado do SO, do patch, né? Do KB, já a imagem já vai então no último KB e 2022 atualizado, tá? Nessa simulação eu vou querer uma 4 vCPU, 8 GB de RAM. E aqui, conforme nós vamos clicando, ele vai atualizando aqui o valor de cada item. E no final ele vai mostrar o valor total desse item aqui, tá?
Então, eu vou seguir com uma 2.8 e aí depois eu escolho o sistema operacional. É possível segmentar os discos, tá? Então, a gente consegue segmentar o disco de sistema operacional para o disco de dados, tá? E qual que é a diferença? A primeira diferença é que um disco de sistema operacional nós temos um limite. Nós temos um limite de 500 GB, tá? Os discos, eles escalonam de 50 em 50 e aí o nosso limite é até 500 GB, tá? Para o sistema operacional. No disco de dados, quando eu seleciono a volumetria que eu quero, ele me dá a opção de escolher qual velocidade eu quero, tá? Então, de padrão, nós já entregamos aí 2.000 IOPS, tá? Próxima velocidade, 4.000 IOPS e a última velocidade que temos hoje é 8.000 IOPS. Então, se a Will, sua aplicação... Pode falar. sou eu, Will. Gabriel, a gente está com algumas pessoas aqui no webinar que estão pedindo um zoom na tela. Está com uma Claro. tela pequena. Melhorou? Acho que agora ficou um pouco melhor. Pessoal, caso vocês estejam vendo ainda pequeno, nos falem que a gente faz aqui o ajuste ao vivo. Quem sabe faz ao Melhorou vivo, aqui, né? tá, Quem pessoal? sabe faz ao Obrigado, vivo. Will. Por enquanto é isso. Pode Beleza. continuar. Tá ótimo. Valeu, Gabi. Bom, então vocês conseguem contratar a velocidade do disco que vocês querem aí, tá? Então, 2.000, 4.000, 8.000. Se sua aplicação for um banco de dados, precisa de performance de disco, a gente sempre recomenda entre 4 e 8, né? Cada cliente sabe a necessidade que tem e entende o que precisa para o seu banco de dados, então a gente sempre fala, se for um banco de dados ou alguma coisa nesse sentido, 4.000 ou 8.000, tá? E o disco de dados conseguimos entregar até 6 teras por VM, tá? Esses 6 teras, eles são segmentados aqui em 2 teras por disco, tá? Totalizando 6 teras, tá? Próximo ponto, é possível especificar quantas máquinas virtuais queremos iguais a essa aqui, então, num sentido que precise de um cluster, um failover a nível de aplicação, e vocês precisam configurar, né, alguma coisa nesse sentido, é possível contratar também diretamente por aqui, tá? Vocês não precisam abrir mais uma cotação e ir seguindo, vocês podem já falar quantas VMs querem iguais a essa. Backup, política de backup, vocês também conseguem contratar a política de backup por aqui. E como que funciona o nosso backup? Nós entregamos esse backup de duas formas para vocês, tá? Primeira forma, vocês vão ter acesso a esse snapshot. É um snapshot aqui da máquina, tá? Um snapshot que ele não consome o recurso de vocês. Então, vocês não precisam contratar o dobro de recurso que vocês têm aqui, tá? Esse snapshot, ele é um snapshot da máquina, né? E vocês podem acessar ele de duas maneiras. Vocês podem recuperar esse snapshot através do portal do T-Cloud, depois eu vou mostrar para vocês ali. É bem tranquilo, é bem fácil, tá? Então vocês conseguem recuperar esse snapshot, vocês conseguem rodar manualmente esse snapshot também, caso vocês precisam de alguma Gmood ou precisam fazer alguma alteração no ambiente de vocês. Vocês também podem pedir para rodar pelo portal T-Cloud e vocês conseguem acessar esse backup a nível de granularidade, tá? É aquele conceito de lixeira. Então, vocês conseguem ali em algum caminho XYZ, C2 pontos, user, documents, enfim, vocês conseguem recuperar aquele arquivo ali ou fazer o download para a máquina de vocês. Tem ali as opções também, tá? E um E aí, ponto legal com relação a isso, Will, com relação a isso, é que, diferente das outras nuvens, né, que o cliente tem que ficar sempre preocupado, por exemplo, no Object Storage dele, que vai estar recebendo esse backup, que ele vai continuar crescendo mediante a política e retenção que ele tem desse backup, no nosso, ele não precisa ficar preocupado com isso, que ele vai pagar esse valor de backup ao longo do tempo sem se preocupar com esse crescimento. Não é isso? exatamente, Assim, não tem exatamente. surpresa então com a gente. O valor que vai ser apresentado aqui é o que ele vai pagar daqui para frente ad eterno, tirando as renovações, né, a questão o reajuste anual que é contemplado em qualquer contrato de mercado de serviço, mas aqui não tem surpresa como tem nas outras nuvens com relação àquele consumo de espaço lá no Object Storage só para backup. Isso é muito legal. Exatamente, Gabi. Entrando nesse ponto, complementando o que você falou, tem outro ponto também que nós não cobramos os nossos clientes por restauração de snapshot ou por acessar esse backup a nível de granularidade, tá? Diferente de outros provedores aí que eles
né, tem a política deles de cobrança e aí vai de acordo com o que você externaliza ali do seu backup ou do que você pede para recuperar. Tá? Depois eu também vou falar um pouquinho desse ponto que o Gabi comentou, da entrega dos recursos e da disponibilidade dele, como é feita a cobrança aí também, tá? Que também é bem interessante. Eu só vou repassar aqui para a gente ter uma linha de raciocínio, terminar de falar e no final eu já falo sobre essa parte, que também é bem interessante, que eu acho que é uma das partes mais interessantes aqui do nosso IaaS. Então, aqui temos a nossa parte de política de retenção, e aí temos algumas políticas de retenções que vocês podem escolher de acordo com a criticidade do negócio de vocês aí, tá? Então, vocês podem selecionar uma política de 1 dia, 6 meses, 3 anos, 10 anos, 5 anos, 1 ano. Vocês podem selecionar algumas políticas de retenção aqui conosco, tá? Interessante dizer que por padrão, esse backup ele roda automático no tCloud uma vez ao dia, tá? E temos opções também para rodar 2 vezes ao dia, também, dependendo da necessidade dos nossos clientes aí, tá? Então, seguindo aqui na nossa simulação, escolhi a minha política de retenção. Próximo passo, eu escolho o meu período contratual que eu quero aqui, tá? Então, mensal, 1 ano ou 3 anos, tá? E aí ele também faz o cálculo e ele vai atualizando aqui também, tá? Escolhi toda a configuração da minha VM, eu venho aqui em adicionar ao carrinho, e aí ele coloca aqui no carrinho e eu vou para o próximo passo, que é o quê? Serviços adicionais. Em serviços adicionais, temos as opções referentes à conectividade e segurança, tá? Então, primeiro, escolhemos a nossa banda de internet, e aí temos algumas opções aqui por padrão, tá? Eu vou colocar aqui nossa simulação 5 megas, 5 Mbps, tá? E aí eu vou tocar num ponto que eu tinha comentado um pouquinho mais cedo aqui agora, que é esse ponto de cobrança aí, tá? Seguindo essa linha que o Gabi comentou, e eu também comentei aqui anteriormente, nós entregamos os recursos para vocês 100%, tá? Você está realizando a reserva desses recursos 100% para vocês, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que independente de vocês usarem aquele recurso que vocês contrataram conosco, vocês vão ser cobrados da mesma forma no momento que vocês realizaram a aquisição desse produto aqui, tá? Isso também é válido para a volumetria do storage que eu comentei, o backup e também é válido para a banda de internet, ou seja, independente do tráfego de upload ou download que vocês tiverem nesse ambiente, vocês vão ser cobrados o mesmo valor. Vocês não vão ter aquela surpresa chata no final do mês, tá? Isso é bem importante de ressaltar para vocês, Isso é um tá? diferencial e tanto, hein, pessoal? Porque eu tenho visitado alguns clientes que, costumeiramente, eles desligam os servidores nas outras nuvens para economizar. E quando eles veem o nosso preço, com base com o que eles pagam, desligando e ligando máquina regularmente, fica mais barato na TOTOS, porque a gente nunca vai obrigar vocês a desligarem essa máquina. É 24/7. Então, naqueles momentos que você não pode desligar, que você tem uma intervenção que vai demorar, muitas vezes, 5 dias com máquinas ligadas nas outras nuvens, vai representar uma economia enorme, porque a gente nunca vai desligar esse serviço. São sempre online, sempre disponíveis, 24/7, disponíveis para vocês usarem. O que significa até mais estabilidade, né, Will? É isso aí, Gabi, é isso aí. E aí também, depois eu vou falar mais um pouquinho, mas o upgrade também é bem fácil, é bem tranquilo, né? Seguindo nessa linha de necessidade aí. Então, se vocês precisarem depois contratar um upgrade, eu mostro para vocês, é bem tranquilo. É mais ou menos a mesma lógica que a gente está fazendo aqui, tá? Seguindo aqui na nossa simulação, nós também conseguimos contratar um balanceador de carga, tá? E o que é esse balanceador de carga? Esse balanceador de carga é um IP virtual que nós provemos caso vocês precisem aí, de acordo com a necessidade de vocês, tá? VPN site PSEC, vocês podem adquirir também, vocês vão configurar essa VPN, vocês vão ter acesso nessa parte, eu vou repassar também essa parte mais de redes, logo menos, para vocês visualizarem como é tranquilo e como é fácil, tá? E não menos importante, nosso IP público para que essa máquina tenha acesso externo aí. Tá bom, pessoal? Então, eu vou colocar um IP público na nossa simulação, vou colocar um adicionar ao carrinho. E se a minha conta tivesse os privilégios necessários, ou seja, se ela fosse administradora do contrato
da conta aqui, eu conseguiria já comprar agora aqui, tá? Bem tranquilo, bem fácil, 100% de autonomia, tá? Então, vamos num cenário que realizei a minha contratação e depois eu vou compor a minha máquina. Para compor a máquina é bem tranquilo, é bem fácil, a gente vem aqui em meus ambientes e aí nós conseguimos montar o nosso ambiente. Infelizmente, o meu login não vai ter os acessos necessários nesse momento, mas é bem tranquilo. Aqui nessa parte demonstra todas as features que vocês adquiriram anteriormente, elas ficam disponíveis. Vocês selecionam quais máquinas vocês querem compor o ambiente que a gente vai compor a primeira vez e vocês clicam em utilizar recursos. Depois que vocês clicam em utilizar recursos, ele te mostra duas opções. Criar nova máquina, então vocês podem criar uma máquina do zero. E a outra opção que o Gabi já comentou é a opção de replicação ou migração de VM, tá? E aí, a partir daqui, se vocês escolherem migrar a VM para o nosso IaaS, o T-Cloud, ele te manda um link, ele te aparece um link para vocês seguirem com os pré-recs que vocês precisam ter do lado de vocês. O Gabriel já comentou alguns que, por exemplo, vocês têm que estar num virtualizador que é o VMware, tá? E além disso, tem algumas outras opções técnicas que vocês também precisam atingir para conseguir trazer, mas entrando naquela linha que a gente já comentou, esse é um serviço também que não é cobrado de vocês, tá? Então hoje, se vocês quiserem, vocês estão no VMware aí, na casa de vocês, se vocês quiserem trazer, vocês conseguem comprar e vir aqui utilizar recursos, tá? Vocês conseguem fazer todo esse move que eu comentei por vocês mesmos aqui, tá? Claro que se vocês tiverem alguma dificuldade, precisarem de algum apoio, eu estou à disposição para ajudar vocês, nossa equipe técnica também está à disposição para ajudar vocês a trazer o ambiente de vocês para cá, tá? Bom, num cenário que realizamos aí a nossa contratação, compomos o nosso ambiente, depois de uns 20, 30 minutos, o ambiente de vocês está disponível para uso, tá? E onde vocês vão acessar a primeira vez esse ambiente? A primeira vez vocês vão acessar aqui na aba Meus Ambientes, e aqui vamos ter todos os ambientes que vocês têm, que vocês criaram aí de acordo com a necessidade, tá? Importante que cada ambiente é segmentado aí, tá? Então eles não ficam na mesma rede, tá? É uma rede do T-Cloud, é uma rede interna nossa já é pré-definida, vocês não conseguem alterar esse IP privado, tá? É importante dizer. E aí no primeiro acesso que vocês vão realizar nessa máquina, tem um botão aqui chamado Acesso via T-Cloud Remote. Vocês clicam nesse botão, ele vai abrir uma nova aba. Essa nova aba, ele vai puxar o nosso T-Cloud OS aqui. E aí, eu já estou na máquina virtual aqui, tá? E aí, daqui para frente, eu posso fazer o meu acesso, eu posso logar, posso configurar meu AD, posso fazer minhas regras aí de TS que eu quero acessar, para depois configurar meu acesso externo aqui, tá? Seguindo, eu vou passar rapidamente pelos pontos interessantes. Então, a visualização de vocês é exatamente igual à minha. Inclusive, acredito que por vocês serem administradores aí da conta, vocês têm muito mais opções do que o meu acesso, tá? E aí, vocês também conseguem visualizar a parte de backup aqui. Então, vocês conseguem pedir para rodar um backup pontual. Vocês conseguem pedir para restaurar um backup completo, que é o snapshot. Ou vocês podem pedir para restaurar algum arquivo aqui a nível de granularidade. Tá? Temos também uma aba de ações executadas, então aqui ele faz um login aí de todas as ações executadas a nível de T-Cloud, tá? Então ligar, desligar, provisionar uma máquina, enfim, atualizar, tudo ele também mostra aqui para vocês, tá? E a parte de monitoramento, ela mostra algumas métricas nossas aqui, tá? Não vou conseguir demonstrar para vocês, mas temos métricas de consumo de banda, pacote descartado, consumo de disco, consumo de memória RAM, e vocês conseguem visualizar nível de T-Cloud aqui. Bem parecido como um Zabbix aqui para as suas VMs aqui, tá? É também possível configurar thresholds, alertas aqui, de disco, de memória RAM, de máquina up, máquina down, enfim, tá? E aí, para todas essas configurações que eu comentei, temos um material de apoio. Depois eu mando o link para vocês no chat também. Esse material de apoio, ele fica aqui. Então, quando eu clico aqui, ele me abre o nosso FAQ, tá? E aí, nesse FAQ, o FAQ do IaaS, e aqui ele ensina
como que funciona a solução, ele ensina o que vocês precisam fazer para que a solução funcione da melhor forma possível, tá? Essa que eu cliquei é a métrica de monitoramento, mas logo menos vou mostrar para vocês também que ele ensina como criar uma regra de entrada e de saída, como criar uma VPN site-to-site IPsec, enfim. Eu vou mostrar para vocês agora essa parte de redes, tá? Então, depois, onde que eu vou para conseguir também configurar meu acesso aí pela internet, se precisar, tá? Então, essa parte aqui é o nosso firewall, tá? Então, é um firewall que eu sempre comento que ele tem algumas funcionalidades básicas, tá? Então, vocês conseguem vir aqui, visualizar o IP público de vocês ou ativar. Vocês também conseguem visualizar a banda de internet contratada e se vocês realizarem um upgrade, vocês podem vir aqui e anexar essa banda, né, para ela ser efetiva. Parte de NAT, vocês conseguem configurar uma regra de DNAT, uma regra de SNAT, uma regra de UNAT. Tá? E aí, aquele mesmo conceito que eu comentei do nosso FAQ, ele fica aqui. Se eu deixar o mouse em cima do botão nova regra, ele vem o pop-up para obter informações sobre a criação da regra DNAT, clique aqui. Se eu clicando aqui, ele vai me levar para o FAQ. E aí ele vai explicar como que funciona essa integração aí, como que funciona essa configuração. Tá? A política de segurança, ela também funciona da mesma forma, então vocês podem configurar suas regras de entrada, suas regras de saída e o material de apoio funciona da mesma forma. Deixei meu mouse em cima do botão nova regra, ele me manda aqui para o FAQ, tá? VPN site-to-site IPsec, então vocês podem configurar a VPN de vocês aqui e as criptografias suportadas do nosso lado ficam também no FAQ. Eu vou mostrar para vocês rapidamente. Então aqui ele mostra como que a solução funciona, o que vocês precisam fazer para que a solução funcione e as criptografias estão aqui. Tá? E o último ponto que eu queria também falar para vocês é sobre a integração entre o IaaS e o PaaS. Tá? É uma integração via IP público, como o Gabriel já mencionou anteriormente. O data center do IaaS é um data center apartado do data center do PaaS. Tá? Porém, todos os nossos data centers aí têm uma integração com o nosso IaaS. Tá? Essa integração ela garante uma baixa latência, é uma integração via IP público. Porém, quando a solicitação parte do nosso IaaS e bate no nosso firewall de borda do IaaS, todos os nossos endereços do PaaS estão registrados lá e aí ele pega uma rota de baixa latência para o outro ambiente, tá? Para o nosso ambiente do PaaS, garantindo uma baixa latência, garantindo uma experiência como se vocês estivessem na mesma rede localmente, tá? E aí, essa parte de configuração entre integrar o IaaS e o PaaS, ele também tem um FAQ explicando como que funciona essa integração e ensinando vocês como vocês podem fazer, tá? E lembrando, pessoal, todos esses pontos que eu comentei, vocês podem fazer aí por vocês mesmos, vocês não precisam abrir um chamado para configurar alguma coisa, vocês têm essa autonomia de seguir o FAQ e vocês podem fazer. Mas se vocês tiverem alguma dificuldade, como eu já comentei, eu estou à disposição, nossa equipe técnica está à disposição de auxiliar vocês da melhor forma possível aí, tá? E finalizando, então, ele explica aqui como que funciona a integração entre o IaaS e o PaaS, mostra todos os pontos, tem os pré-reqs dele. É só vocês seguirem que com certeza a integração de vocês vai funcionar entre o IaaS e o PaaS. Tá bom? Gabi, agora é com você, meu amigo. Isso, maravilha, meu amigo. Sensacional, que show. Fiquei super curioso com a utilização do IaaS agora na cloud da TOTOS. Como é que funciona? O pessoal está fazendo bastante pergunta aí no Question and Answers e também na parte do chat. Continuem fazendo suas perguntas, pessoal. Fazendo aqui, voltando para que vocês possam matar um pouco dessa curiosidade para usar um pouquinho do nosso IaaS. Para quem já está hoje na cloud da TOTOS usando o nosso serviço da TOTOS, né, para as aplicações da TOTOS e quer experimentar o IaaS, pô, Gabriel, quero botar um servidorzinho aí, Windows, e começar a testar essa aplicação. Quero fazer uma migração usando a replicação online, só que eu não queria pagar por isso. Eu quero fazer uma POC, né? Uma prova de conceito. Como é que eu faço isso sem ter que despender ou investir dinheiro para fazer essa utilização? De tudo isso que o Will falou, e obrigado, Will está assistindo a gente ainda aí,
Por isso, perguntem, façam suas considerações para a gente responder ao final. A gente quer convidar vocês a utilizarem a cloud da TOTUS por um mês com até R$ 1.000 de graça, usando os serviços da Cloud AI sem pagar um tostão. Pessoal, convite feito, desafio aí lançado, entrar no T-Cloud, faz a contratação online do que vocês precisarem e quiserem testar, levantando máquinas, conectando, integrando localmente, verificando como é que funciona essa forma de usar e administrar essa VM dentro do T-Cloud, e essa contratação até R$ 1.000 dentro de um mês, totalmente gratuita, 0,800. Uma prova de conceito sem custos para a empresa. Gabriel, usei, verifiquei, não atendeu a necessidade, vai lá no final, cancela essa contratação. Caso você não queira, bom, funcionou, tá legal, gostei, vou pagar menos do que eu estou pagando hoje na outra nuvem, vou continuar usando o IaaS da TOTUS e deixa a máquina rolando lá dentro dos seus serviços, que ela já vai continuar funcionando sem problema nenhum, tá, pessoal? Desafio feito, lançado aí para vocês consumirem, usarem, abusarem, que a gente quer mais é que vocês realmente consumam mais pagando menos. Se é a mesma coisa, por que pagar mais? 50% a menos, deixando para outros investimentos. E a gente sabe que infraestrutura, tecnologia, TI dentro das empresas, a gente tem um orçamento super, ultra limitado. Se a gente puder economizar em algumas coisas usando da mesma maneira que a gente usa hoje, por que não? Convite feito, desafio lançado, vão para cima, T-Cloud disponível, é só fazer essa contratação online usando o cupom aí, Vortex, que é o nosso patrocinador aqui na nossa cloud, nosso parceiro de negócios. Usem o cupom na hora da contratação, Vortex, e façam a contratação do que vocês precisam por um mês de graça aí na faixa TOTUS, dando de presente para vocês essa utilização. Nosso parceiro Vortex também está aqui. E voltando ao nosso ponto inicial, antes da gente entrar nas perguntas e respostas, eu vou deixar aqui na tela do sorteio. Tiago, segura aí que eu sei que você está querendo já presentear os nossos convidados que estão aqui presentes. Eu quero entrar nas perguntas e respostas antes, para segurar vocês até o final, tá, pessoal? Dando tempo para todo mundo aí se inscrever na nossa pesquisa, responder enquanto isso. Vou respondendo, Will, fica online aí comigo? Vamos responder aqui em conjunto as perguntas. A Isabel Marques mandou para a gente uma pergunta: como é que fica a questão do licenciamento para o sistema operacional Windows? E eu vou falar da CAL daqui a pouco. Olha, você vem para a cloud da TOTUS, o sistema operacional, o licenciamento do servidor já está com a TOTUS, já está embutido no valor que você vai pagar mensalmente para a TOTUS. E só lembrando da apresentação do Will, você tem a contratação mensal, anual ou 3 anos. O anual e 3 anos são aquelas instâncias reservadas das outras nuvens. Você paga menos, mas você cria um vínculo de compromisso de um contrato de 1 a 3 anos. O contrato mensal é aquele que tem a flexibilidade de você cancelar a qualquer momento sem multas contratuais mediante um contrato mais longo, tá? Então, vocês têm um projeto que tem 6 meses de duração. Contratem um mensal, né? E tudo que tem de licenciamento necessário, por exemplo, do Windows, está ali embutido. CAL de acesso, né, que é o licenciamento da TOTUS para o acesso ao servidor, muitas vezes os nossos clientes que já usam os servidores Windows dentro de casa, dentro de um data center, eles já têm essa CAL, né, essa licença de acesso ao servidor. E o que a Microsoft pede é que você comprove que você tem para todos os colaboradores ou dispositivos, porque você tem as duas opções, né, a CAL por usuário ou a CAL por device, por dispositivo. Que você tenha todas essas CALs para todos os colaboradores ou todos os dispositivos que acessam a todas as infraestruturas de Windows que vocês têm disponível. Se você tem isso já para a sua infraestrutura local, vindo para a cloud da TOTUS, você já tem. Você não precisaria contratar a mais, tá? Então, fica aí a resposta e elucidado esse ponto. Você não precisaria comprar nada a mais vindo para a cloud da TOTUS. Porque, para a parte do server, a gente já entrega o licenciamento e a CAL você já utiliza a que você já possui, tá? As versões dos nossos sistemas operacionais são sempre as que são suportadas pelos fabricantes. No caso do Windows Server 2016, ainda é suportado, então a gente disponibiliza na nossa cloud. Então, dentro da matriz de suporte dos fabricantes, a gente sempre deixa aquelas versões sendo suportadas.
Ah, Gabriel, eu tenho aqui um Windows 2008. Você não vai conseguir trazer para cá, infelizmente, porque o 2008 já foi obsoletado, assim também como o 2012. A gente está falando de segurança, está falando de estabilidade, então a gente tenta sempre manter aquilo que ainda continua sendo suportado e atualizado pelos fabricantes, está dentro da nossa matriz. O que é legal é que se você tiver um 2012 e que estiver na iminência de fazer uma atualização, tendo que comprar licenças, caso você não possua o Software Assurance da Microsoft, você teria que comprar uma licença para poder fazer essa atualização. Não compra a licença, compra a máquina da TOTOS, usa o nosso cupom por um mês, faz a migração da aplicação para a nova versão do Windows já na nossa cloud, sem ter que pagar por esse licenciamento. A CAL de acesso, sim, que você teria que fazer essa atualização, o que seria normal também se você fosse fazer essa atualização on-premises, né? Então, você atualiza a CAL de acesso comprando as CALs da nova versão do Windows, né? E o licenciamento do server fica pela TOTOS, embutido no valor mensal que você vai pagar, tá? Tem algumas perguntinhas aqui de serviços adicionais que eu vou deixar para o Will responder depois, tá? Com mais detalhe. Exposição às métricas. Todas as exposições de métricas utilizadas foram apresentadas pelo Will durante o momento da apresentação, né, da contratação da máquina, e também a gente tem as métricas de monitoramento de infraestrutura. Não sei se eu estou respondendo a pergunta, mas eu estou seguindo pelo sentido de métrica de contratação, pelos valores de cada um dos componentes que você for precisar, e as métricas de monitoramento que são apresentadas no tCloud, conforme o Will apresentou também, tá? Storage como serviço, Object Storage, a gente não tem ainda, tá? Enquanto oferta, o que a gente tem é o IaaS. O Object Storage, um S3, por exemplo, o Blob Storage na Microsoft, que eles disponibilizam, já é um serviço enquanto plataforma para storage. A gente não tem. O que, caso você esteja pensando em backup de máquina no IaaS, que no caso o S3, o Object Storage de outras nuvens servem, a gente não precisa porque a gente apresentou que embutido na máquina já tem o backup que é feito de maneira global sem que você tenha que se preocupar em gerenciar outra camada de armazenamento que seria o S3, né? Ou o Blob Storage, um Object Storage dentro da cloud da TOTOS. Essa oferta ainda não existe para outras questões, mas a gente está com um roadmap apontando alguma possibilidade para o futuro. Ainda não é realidade e a gente não tem datas também para lançamento dessa oferta em si, tá? O Helder Perdigão colocou aqui as aplicações satélites no IaaS têm convergência e conexão direta com o PaaS, de forma transparente e fácil? Sim, isso pela internet totalmente fechada entre os nossos data centers que ficam em São Paulo. Então, uma conexão ao banco de dados RP-RM, que está no nosso PaaS. Legal. Uma aplicação terceira que está no IaaS da TOTOS, fazendo essa comunicação sem problema nenhum. A gente tem essa comunicação fechada sem necessidade de VPN, o que seria necessário para você colocar essa aplicação terceira em alguma outra nuvem, né? A gente tira essa necessidade de VPN na nossa infraestrutura porque tudo é uma integração como se fosse local. Então, uma performance ótima com menos complexidade na conexão, entendendo que a VPN traz esse ponto de complexidade em si, tá? Will, fica à vontade caso você tenha algum ponto adicional para colocar também, tá? O Carlos Gustavo colocou aqui. Oi, alguém abriu o microfone? Fui eu, Thiago, tudo bem? Oi, Thiago, pode falar. Opa. Não, só eu vi aqui, pessoal, algumas perguntas, o pessoal com algumas dúvidas conceituais mesmo, entre a diferença entre PaaS e IaaS, até se ele poderia migrar o ambiente dele do PaaS para o IaaS. Acho que seria legal dar um overview dentro da nuvem da TOTOS, o que é destinado ao PaaS, o que é destinado ao IaaS, que acho que parece boa parte das dúvidas que eu vi, pelo menos no início aqui do web. Tá bom, eu vou chegar lá naquele ponto, e se for o caso, passa o seu contato para a gente, acho que era legal até a gente ter um contato maior com você, senhor cliente, que a gente vai chegar na sua pergunta, para que a gente possa realmente explorar de uma maneira mais profunda cada um desses dois temas, caso você não esteja na cloud da TOTOS, para se beneficiar, inclusive, do nosso IaaS. E esse é um ponto importante que a gente não comentou durante a apresentação. O IaaS da TOTOS, ele é apenas liberado para clientes cloud TOTOS, com o RP ou uma ferramenta de colaboração, como é o Fluig, já na cloud da TOTOS. Então,
para você contratar o IaaS, você já precisa ter o ERP da TOTVS no nosso PaaS, na nossa plataforma como serviço, tá? O Carlos colocou aqui que hoje ele já possui 2 ambientes de produção e desenvolvimento e ele precisa de um ambiente terceiro, né, temporário. Você pode contratar esse terceiro ambiente para treinamento, para desenvolvimento, o que você precisar nesse terceiro ambiente, de maneira temporária, podendo cancelar a qualquer momento sem multas. Tá? Entre em contato com o seu executivo, junto com o nosso especialista cloud, que a gente vai te apoiar nessa contratação desse terceiro ambiente que você esteja necessitando de maneira temporária, tá? Sem problema nenhum de fazer esse movimento para cá. Mas o que a gente tem aqui? Conseguimos espelhar uma pasta localmente, como a Proteus Data, por exemplo. A gente tem a possibilidade no Proteus, dentro do nosso PaaS, fazer a configuração de SFTP, né? Para você fazer a transferência de arquivos que sejam necessários dentro das pastas do Proteus. Entre em contato com o nosso time de suporte, que ele vai instruir como é que você pode fazer esse procedimento no detalhe, tá? A questão do Heitor Mendes, né, que comentou e perguntou a diferença entre PaaS e IaaS. Heitor, de maneira rápida, o PaaS é a plataforma como serviço onde a TOTVS sustenta todo o seu ambiente quanto aos produtos TOTVS, somente liberado na TOTVS para os produtos da TOTVS. O IaaS, ele vai entregar apenas um recurso computacional para aquela aplicação. Então, seria aqui, no caso, como o Will mesmo mostrou, o servidor que você precisa para uma aplicação que você já tenha dentro de casa, rodando no servidor. Agora você vai trazer essa aplicação para o servidor da TOTVS. Tá? Basicamente isso. Mas, se você puder, gentilmente compartilhar conosco o seu contato, a gente vai fazer uma apresentação, a gente vai entrar no detalhe um pouco maior com relação à plataforma da TOTVS, do porquê que a gente chama de plataforma, o que é considerado dentro da plataforma e o IaaS também, tá? Para complementar aquilo que você tenha além do sistema TOTVS em si, tá bom? Obrigado, Heitor. A Isabel novamente perguntando aqui para a gente, posso escolher um horário para o meu backup? Então, o backup, como o Will mesmo colocou, os backups já são pré-programados, geralmente feitos de madrugada, para não ter um impacto com relação à produção, mas a qualquer momento do dia, caso você precise tirar um backup do seu ambiente, você vai lá e aperta o botão de fazer backup. Tá? O botão pode estar com um nome diferente, mas a estratégia é essa, manualmente a qualquer momento e programados de madrugada, sem a necessidade ou sem a possibilidade até de reagendamento, porque isso é padrão da nossa oferta em si. Tá bom? Treinamentos, manuais, o Will chegou a comentar, ele vai disponibilizar o link da nossa documentação, vasta, ampla, simples, tranquila, para que você já saia configurando o ambiente e possa administrar o ambiente depois de criado também, tá? Já disponível no nosso CDN, tá? O Ricardo, se o cliente precisar fechar uma VPN entre o ambiente local dele e o IaaS da TOTVS, é possível? Sim, é possível. Temos a possibilidade de contratação da VPN, sem problema nenhum, tá? Independente do firewall que você tem, no caso do Fortinet também é uma das tecnologias que a cloud da TOTVS faz uso, além de Palo Alto e dentre outras líderes do Gartner com relação à Next Generation Firewall, tá? Conseguiriam migrar os meus ambientes PaaS para o IaaS? Não, tá? Isso é uma premissa da nossa oferta. Tudo que a gente já tem no nosso PaaS sendo sustentado pela TOTVS, de soluções TOTVS, RP, colaboração TOTVS, a gente não pode e não permite a utilização desses sistemas no nosso IaaS. Tá? Então, aquilo que é TOTVS continua na plataforma como serviço, com todos os serviços da TOTVS, e o IaaS vem a complementar aquilo que não é TOTVS, necessários para vocês manterem as suas operações. Tá? Percebi que as VMs disponibilizadas de implantação pela primeira vez, elas são satisfatórias para o uso, pois são pouquíssimas pessoas usando. Uma equipe da implantação e alguns usuários chaves, mas quando a produção do sistema é possível que essas VMs sejam disponibilizadas mais memória. Sim, então, as nossas VMs, elas, conforme qualquer outra nuvem de mercado, conforme a sua necessidade vai aumentando, você compra uma máquina numa configuração. Eu quero uma VM, conforme o Will colocou lá. Uma CPU com 4 GB de memória, Windows. A gente sabe que é uma configuração bem enxuta, né? Vai servir aí a propósito, muitas vezes, de não produção. Mas quando essa máquina vem à produção, depois de disponibilizado toda a aplicação,
você pode fazer um upgrade dessa máquina, o que a gente chama aqui dentro da cloud da TOTOS de troca de flavor, né? A troca da configuração da máquina, aumentando a CPU. Temos aí máquinas com até 32 CPUs, se eu não me engano, e memória, chegando a máquinas de 256 GB de memória. Tá? Então, isso cresce conforme a sua necessidade de negócio também, conforme qualquer outra cloud, sem perder os dados. Essa configuração de máquina ela é desacoplada da sua unidade de armazenamento, onde está o seu sistema operacional, e a gente coloca uma máquina, ou uma configuração de máquina, com mais CPU, mais memória, dentro daquela camada de armazenamento que você tem. Tá? É interessante também, caso você precise, caso você queira expandir a sua camada de armazenamento numa camada de armazenamento mais rápida, por exemplo, comecei com a camada de 2 I/O, quero botar para 8 I/O. É uma performance maravilhosa. Muitos SSDs de mercados, ou até mesmo NVMe's, não entregam essa performance em si. Você pode fazer contratando adicionalmente a máquina e movendo o workload de dados daquela aplicação para uma camada que responda mais rápido quando ele precisar transacionar, né, na camada de armazenamento. Tá? Maicon, é possível replicar o ambiente PaaS ou IaaS da TOTOS para o nosso ambiente on-premises como redundância? Então, não para o PaaS. E aí, no caso, o PaaS, a gente está com uma oferta para ser lançada dentro de alguns meses, que é o nosso DR como serviço, onde a gente vai fazer todo esse serviço para você de simulação de DR, né, como serviço para você, montando um plano de disaster recovery para o PaaS, para o ERP, para as funcionalidades da nossa solução de colaboração. Para o IaaS, você pode, e aí, no caso, teria que você fazer a instalação, a configuração dessa solução no nosso IaaS para dentro da sua solução on-premises. Tá? A gente não disponibiliza a solução pronta, o que a gente tem é a vinda para a cloud da TOTOS com a replicação do on-premises para a cloud da TOTOS. Como eu disse, utilizando até as soluções nativas da própria VMware para isso. Agora, sair da cloud da TOTOS e IaaS para dentro de um ambiente on-premise, você pode fazer com base nas soluções próprias suas. Tá? E aí teria que entender das limitações e o que a gente conseguiria colocar na nossa solução para que você fizesse essa replicação, ou do dado, ou talvez até da VM inteira, mas aí talvez da VM eu acho que não ficaria tão possível, porque você teria que entrar numa camada de infraestrutura que é gerenciada totalmente pela TOTOS. Tá? Mas em questões de dados, você consegue fazer essa replicação utilizando soluções de mercado em si, apenas para o IaaS. Para o PaaS, o que a gente tem hoje, disponibilização de backup, quando você quiser, a gente manda todos os arquivos e todo o backup de banco de dados para você, e caso você queira, dentre alguns meses para frente agora, contratar um serviço de DR em outro data center da TOTOS, isso tudo sendo gerenciado pela TOTOS ainda, a gente tem como disponibilizar para vocês até por questões de auditoria que vocês possam passar para certificações ou até instituições que vocês devam emitir relatórios comprovando a existência de DR. Sabe que algumas empresas passam por auditorias como essa, por ter capital aberto e precisam apresentar essas soluções em si. Temos alguns poucos clientes com a solução já de DR implantada, porque era um pré-requisito de negócio em si, para vir para a cloud da TOTOS. Para os demais clientes, a gente pode pontualmente conversar sobre essa necessidade que está aí sendo disponibilizada dentro em breve. Tá? Possível contratação para pessoa física? Não. Hoje a TOTOS ela vende para apenas CNPJ. Então, o IaaS, você precisaria ter a sua solução, como eu já disse, né, da solução TOTOS na cloud da TOTOS, plataforma como serviço, para poder fazer a contratação do IaaS. Então, não é possível, Helder, fazer a contratação para pessoa física. Heitor Mendes, somente máquinas Windows ou tem opção Linux? Temos opção Linux também. Lá temos alguns sabores de Linux, CentOS, por exemplo, um dos mais famosos em questões de Open, para que você faça a contratação também de máquinas Linux. Isabel Marques, nossas calls são de Windows 2012. Na contratação fica legal com a Microsoft? Não, porque como o Windows Server é 2012, na atualização para o 2016, 2021, dentre outras versões que estão sendo lançadas e disponibilizadas pela Microsoft, caso você não tenha a call de acesso, não tenha o Software Assurance, né, ativo, você teria que
na atualização do servidor, comprar novas calls da versão do Windows que você está usando. Isso é uma regra Microsoft, tá? Em qualquer lugar que você vá, você tem que seguir essa regra em si. Então, você atualizando on-premises para 2016, por exemplo, teria que comprar também a call de acesso 2016. O que eu falei com relação a migrar o seu workload de aplicação para a cloud da TOTOS sobe a versão já embutida do server, sem necessidade de contratação do licenciamento na cloud da TOTOS, traz a aplicação para cá. A gente não vai trazer a VM inteira, tá? A gente vai trazer apenas a aplicação. Você vai ter que instalar, configurar, mover os arquivos, disponibilizar a aplicação dessa nova versão de Windows 2016 e na publicação para os usuários fazer as atualizações ou compra das calls correspondentes à versão do Windows agora de 2016 em si, tá? Data Center RS, tem previsão para expandirem? A gente estava com planos e aí, no caso, está em roadmap também um ponto de presença no Sul. Pode ser que seja no Rio Grande do Sul. A gente não tem ainda datas, mas dentro em breve, assim que a gente tiver essa data, a gente vai disponibilizar para vocês também. A ansiedade é conjunta, tá? A gente fica também o quanto mais ansioso para disponibilizar para os nossos clientes do Sul esse ponto de presença e a gente fica aguardando o time de ofertas com essa publicação de data para a gente anunciar para vocês. Tá? A gente sabe o quão é bom ter um ponto de presença próximo para facilitar o nosso dia a dia. Estou utilizando a plataforma antiga de IaaS. Como faço para migrar? Então, entre em contato com o nosso time, que a gente pode apontar para vocês algumas estratégias. Até no time de suporte pode apontar e colaborar nessa possibilidade de migração, do que é possível também. Caso você esteja numa configuração muito maior de máquina no IaaS antigo que nós tínhamos para o nosso novo IaaS, né, com o gerenciamento via T-Cloud, a gente tenta verificar o que é necessário para que você faça essa migração da maneira mais transparente possível. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que tem clientes hoje no nosso antigo IaaS que usavam, inclusive, máquinas físicas, sem nenhum virtualizador por baixo. E essas máquinas físicas têm uma configuração muito maior do que a disponibilizada no nosso IaaS dentro de uma plataforma virtualizada, por exemplo, com VMware. Então, por isso, desse estudo necessário pelo nosso time para fazer a migração da maneira mais transparente possível, sem tanto impacto para o negócio, tá bom? Entre em contato com o nosso time de suporte, o seu time de atendimento, para a gente verificar essa possibilidade. Person Cunha, consigo colocar um serviço local, borda, gerenciado pelo PAS como operador? Eu não entendi muito bem a pergunta. Local, gerenciado, PAS como operador. Person, eu peço desculpa, mas eu não entendi a pergunta. Depois, se você quiser, entre em contato com a gente, que a gente conversar mais sobre esse ponto e a gente tirar essa dúvida de vocês. Tem backup de logs do banco de dados? A gente consegue fazer esse backup, a gente tem que tomar cuidado apenas com o espaço que vai ser consumido, tá? Isso entra na camada de gerenciamento, tem que ser solicitado via suporte, e logs são coisas que a gente tem que tomar cuidado exatamente pela camada de armazenamento. Como a gente dimensiona exatamente aquilo que você precisa, se a gente deixar o log correndo solto, né, gerando logs por um tempo de permanência muito longo, daqui a pouco você começa a ficar sem espaço, começa a degradar a performance. Tem clientes muitas vezes que param o ambiente com relação à parte de logs. Então, só ficar preocupado com essa camada de armazenamento que você tenha disponível para que isso não venha a atrapalhar efetivamente o seu dia a dia em produção. E uma última pergunta aqui, já possuímos 2 ambientes no T-Cloud, aplicação e base SQL, gostaria de saber se é possível que os nossos DBAs tenham acesso ao Management Studio, console para consulta de maneira rápida, sem abertura de chamado. Provavelmente você hoje está na nossa oferta de Standard, né? Cloud Standard, que já vem embutida até na nossa oferta do Intera, onde a gente entrega uma nuvem para você num ambiente que é totalmente gerenciado pela TOTOS, onde não existe a possibilidade de uma conexão direta ao banco. Para que você tenha essa possibilidade, e isso é possível, você tem que migrar de modalidade de cloud da Standard para a nossa cloud chamada de dedicada. Na cloud dedicada, a gente libera o acesso a essa conexão direta ao banco, para que você possa, mediante aí a console, Management Studio,
fazer as consultas, insert, delete, update e até mesmo integrações do banco diretamente a outras aplicações que precisem consumir esses dados, tá? Diretamente do banco, sem necessidade de construir APIs, web services para essa comunicação, tá? Então, existe essa possibilidade, só que você tem que migrar de modalidade. Como é que eu faço isso, Gabriel? Gostei, quero entender como é que eu faço essa migração. Entre em contato com o seu executivo, que o nosso especialista, Cláudio, em apoio ao executivo, vai montar para você o que é necessário para fazer essa migração de modalidade. Tínhamos também algumas perguntas aqui no chat. Pessoal, se vocês estiverem por aí, vocês conseguem ler para a gente quais são as perguntas que estão no chat? Dos que estão ainda Gabriel, eu acho presentes? que essas outras perguntas, a gente pode, se for o caso, responder no material pós-evento, até porque a gente já estourou bastante o horário, e aí também até para não prejudicar outras pessoas que tenham aqui alguma outra agenda posterior também. Mas foi muito bom, assim, teve muitas perguntas, né? Fiquei muito impressionado aí com as perguntas do pessoal e também agradecer a vocês aí pelas respostas e por todo o conteúdo que vocês trouxeram aqui pra gente, tá bom? Legal. Obrigado, Thiago. Quer E o trazer mais sorteio do Powerbank é agora? Isso, e antes eu ia perguntar se vocês querem trazer mais alguma observação, alguma dúvida, mais algum ponto, fiquem à vontade. Então a gente já parte para o sorteio. Mais alguma questão, pessoal? Tudo certo, Gabriel Will? Tudo certo, Thiagão. Beleza, então eu vou fazer o Tudo sorteio ao certo por vivo aqui aqui, também. pessoal. Beleza, eu vou compartilhar a tela aqui. Vou sortear os dois powerbanks, tá bom? E aí, pessoal, a gente vai. Vocês estão vendo minha tela? O sorteio? Sim. Sim, Maravilha. Nós vamos sortear dois nomes, tá bom? E aí, a pessoa, por favor, que for sorteada, dá um oi aqui no chat, para saber que está aqui na sala ainda. Então, a gente vai repetir o sorteio aí para privilegiar quem está aqui com a gente até o final. Tá ótimo? Isso aí. Vou fazer o Vamos sorteio lá. aqui, vou ter uma felizada aqui do Powerbank. Robson Kaltner e o Bruno Alves Ferreira estão por aqui. Consegue dar um alô? Olha lá, o Bruno deu um oi. O Bruno levou o Powerbank. Sensacional, Bruno. Parabéns. Parabéns, Bruno. Robson, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Opa, olha, no Opa, três, hein? Robson respondeu. apareceu. Em cima do laço. Para- Levou, Robson. Parabéns, Parabéns. cara. Que bom que você respondeu. Maravilha, pessoal. Bom, obrigado aí pela participação de todos. Mais uma vez, Gabriel e Will, obrigado aí pela apresentação, por trazer tudo aqui, né, explicando tudo como funciona o IaaS da Tops Cloud, pela demonstração. Aí o Will foi super bacana, o pessoal elogiou bastante aqui. E mais uma vez, obrigado, pessoal. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida e estamos sempre à disposição aí para ajudar vocês nos seus negócios, alavancar os seus negócios. Contem sempre com a TOTS, contem sempre com a TOTS Cloud. Obrigado, Will. É isso Obrigado, aí, Gabriel. pessoal. Obrigado, Thiago. Pensou Cloud Tops, hein, pessoal? Aproveitem o cupom, usem por um mês de graça e permaneçam conosco a melhor cloud que vocês tenham hoje com o melhor custo de mercado. Forte abraço. Um abração. valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.